Nem toda pessoa falsa mente o tempo inteiro. Algumas apenas jamais permitem que você enxergue quem realmente são. E é justamente nesse silêncio bem construído, nessa presença aparentemente tranquila, que a dissimulação se instala de forma mais perigosa. Ela não chega com agressividade, não se impõe com violência evidente. Ao contrário, surge com suavidade, com discursos ajustados, com uma habilidade quase invisível de se adaptar ao ambiente. E é isso que confunde, porque aquilo que parece maturidade, equilíbrio ou inteligência emocional, muitas vezes é apenas uma máscara extremamente bem construída. Dissimular não é ser educado, não é saber se comportar socialmente, também não se trata de alguém reservado ou introspectivo. Existe uma diferença profunda entre quem escolhe o silêncio com consciência e quem utiliza o silêncio como ferramenta de ocultação. A dissimulação é um movimento ativo. Existe intenção, existe cálculo, existe escolha. A pessoa dissimulada observa mais do que revela, escuta mais do que se expõe. Aprende sobre você, sobre seus padrões, suas fragilidades, seus desejos, enquanto oferece muito pouco de si. E nesse jogo desigual, a relação já nasce comprometida porque não existe troca real, existe estratégia. Essa máscara social não é aleatória, ela cumpre funções muito específicas, serve para manter uma imagem impecável, evitar responsabilização, seduzir sem se comprometer, circular entre diferentes contextos sem nunca ser verdadeiramente confrontada. É uma forma de existir sem se implicar. E talvez aqui esteja uma das partes mais delicadas de compreender. Nem sempre a dissimulação nasce da confusão interna. Em muitos casos, a pessoa sabe exatamente quem é, conhece suas intenções, reconhece seus movimentos, apenas decide não revelar, não por medo simples, mas por conveniência. Na prática, isso se manifesta de formas sutis, quase imperceptíveis no início. O discurso muda conforme o ambiente. As opiniões se moldam de acordo com quem está presente. Existe concordância superficial, seguida por atitudes que contradizem completamente aquilo que foi dito. Não há posicionamento firme, não há clareza sustentada ao longo do tempo. Quando surge um confronto, a resposta costuma ser vaga, evasiva, escorregadia. Não há enfrentamento direto, não há transparência. Há contorno, desvio, reformulação, e tudo isso vem acompanhado de uma aparência tranquila, muitas vezes até encantadora, o que torna ainda mais difícil perceber o que está acontecendo. Com o tempo, quem se relaciona com alguém assim começa a sentir algo difícil de nomear, uma sensação constante de que existe algo fora do lugar, algo que não se encaixa, uma incoerência sutil que escapa à lógica. E é exatamente aí que a desorganização interna começa. A dúvida surge. A intuição é questionada, a percepção perde força e pouco a pouco a pessoa passa a se ajustar para manter a relação funcionando. Evita questionar, reduz suas próprias expressões. Tenta se adaptar à dinâmica invisível que nunca foi claramente estabelecida. Esse processo é silencioso, gradual, profundamente desgastante. Não há um evento único que denuncie a situação. Existe uma sequência de pequenas incoerências que, acumuladas, vão corroendo a estabilidade emocional. É importante compreender uma distinção essencial. Dissimulação não é exatamente manipulação direta, embora caminhem lado a lado. A dissimulação prepara o terreno, cria o cenário e estabelece a ambiguidade. Já a manipulação entra em ação quando é necessário conduzir, influenciar e direcionar. Uma sustenta a outra. Dentro desse tipo de dinâmica, o vínculo não se aprofunda, ele se mantém. E existe uma diferença imensa entre essas duas coisas. Relações que se mantêm podem durar anos, podem parecer estáveis, podem até funcionar socialmente, porém não evoluem, não amadurecem, não se tornam verdadeiras. Você não se conecta com a pessoa
real. Você se relaciona com uma versão editada, ajustada, calculada, e isso em algum nível. Sempre será percebido pelo corpo, mesmo quando a mente ainda tenta justificar. Por isso, a proteção não está em se tornar desconfiado de tudo e de todos. Não se trata de viver em estado de vigilância constante. O caminho mais lúcido é desenvolver percepção de padrão. Palavras podem ser organizadas, discursos podem ser treinados e aparências podem ser mantidas. Contudo, padrões se revelam ao longo do tempo. Coerência não se sustenta artificialmente por muito tempo. Em algum momento, aquilo que é real emerge. Observar se existe consistência entre fala e atitude. Perceber se os posicionamentos se mantêm mesmo diante de desconforto. Reconhecer se há abertura para diálogo verdadeiro. Tudo isso revela mais do que qualquer promessa. Outro ponto fundamental: como você se sente nessa relação? Existe liberdade para ser quem você é ou uma necessidade constante de ajuste? Existe segurança emocional ou um estado contínuo de alerta sutil? A dissimulação não resiste à presença consciente. Quando há clareza, quando existe posicionamento firme, quando você sustenta sua própria verdade sem se reduzir para caber na dinâmica do outro, a máscara começa a perder força. E isso acontece porque relações baseadas em ocultação precisam de adaptação constante para sobreviver. Quando essa adaptação deixa de existir, o sistema se desestabiliza. Nem sempre haverá confronto direto. Muitas vezes haverá afastamento, outras vezes mudança de comportamento. Em alguns casos, uma tentativa de reconfigurar a dinâmica. Cada situação segue um caminho diferente. Ainda assim, o ponto central permanece. A verdade não convive em paz com a dissimulação. No nível mais profundo, esse tipo de relação revela algo importante sobre quem permanece nela. Existe um aprendizado necessário sobre limites, percepção, autorrespeito e responsabilidade emocional. Não no sentido de culpa, e sim de consciência. Perceber padrões, reconhecer incoerências, validar a própria intuição. Tudo isso faz parte de um amadurecimento que não pode ser delegado ao outro. Relacionamentos saudáveis não exigem decifração constante. Não exigem leitura de entrelinhas o tempo inteiro. Não exigem esforço contínuo para entender o que está oculto. Eles são claros. Podem ser complexos, profundos, desafiadores. Ainda assim, não são nebulosos. Talvez a compreensão mais libertadora seja que nem toda ausência de conflito é sinal de paz. Às vezes é apenas ausência de verdade. Quem vive por trás de uma máscara dificilmente sustenta um encontro real. E quem aprende a se respeitar deixa de aceitar relações onde precisa diminuir sua própria percepção para manter algo funcionando. No fim, não se trata sobre o outro. Trata-se sobre o nível de clareza que você está disposto a sustentar dentro de si. Porque quando a consciência se amplia, aquilo que antes parecia normal começa a se tornar insustentável. E nesse ponto não há retorno para a ingenuidade. Apenas escolha, paz e luz a todos.